Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui então para o pré-aula do nosso encontro 3, né, de cálculo integral, e nós vamos estar falando então das integrais múltiplas, com mais ênfase no questão das integrais duplas, né? E no nosso último encontro, né, daqui a um mês, a gente vai estar falando das integrais triplas, tá? Pessoal, do que se trata, né, então, a questão das integrações, né? Integrações em múltiplas variáveis. A gente viu até o momento a integral em uma variável, né, trabalhando apenas com a variável x. Quando eu passo a trabalhar com múltiplas variáveis, eu posso assumir então uma função que ela vai apresentar tanto, né, a variável x e y, né, ou mesmo uma variável x, y, z. Tá? Então, nesse momento, a gente vai estar falando de duas variáveis, né? Então, as funções que apresentam variável x e variável y. Tá? Então, desta forma, o processo de integração ela vai ocorrer, tá, numa região dupla, né? Uma integral referente à variável x e uma integral referente à variável y. É interessante que a gente pode notar, né, que esta integral ela vai indicar para a gente o cálculo de um volume, né? O volume abaixo da superfície formada pela função de duas variáveis. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Tá? Aqui eu tenho a representação então de uma superfície formada pela função de x e y, né, uma função de duas variáveis, ela gera para nós esta superfície, certo? E eu vou ter uma região de domínio, né? Essa região de domínio é a região onde que vai estar acontecendo essa integração. E ela vai estar formando para nós esse sólido, né? Então ela vai estar calculando para nós este volume, tá? Agora, algumas relações que a gente pode estabelecer das integrais múltiplas são muito semelhantes às questões das integrais simples, né, ou as integrais de uma variável que a gente viu anteriormente, tá? Elas são também definidas como limite das somas, né, pela ideia de Riemann, né, eu dividir essa região em várias partes e calcular, neste caso, né, os volumes formados por esses pequenos pedaços, tá? E elas são calculadas também utilizando o teorema fundamental do cálculo. Tá? Só que no caso vai ser necessário aplicá-lo duas vezes, né? Que a gente vai ver daqui a pouco quando eu estiver falando para vocês das integrais iteradas. Tá? Mas basicamente é você seguir o mesmo processo. O que é o teorema fundamental do cálculo? Né? Para toda função, né, vai existir uma primitiva, né, cuja função, ao ser derivada, gera aquela função que nós a conhecemos, ou que foi explicitada, tá? Então, nesta sessão, né, nessa parte do nosso estudo, nós vamos olhar com mais atenção, né, para esse cálculo de volume, esse cálculo de integrais duplas, né, ou em duas variáveis, considerando uma região de domínio, um retângulo, né, formado por AB por CD. O que é essa representação? AB é os parâmetros no eixo X, tá? E CD são os parâmetros no eixo Y, ou seja, o intervalo, né? E essa região ela vai estar formando para nós, tá, exatamente essa região retangular abaixo da superfície, né, formada pela função de duas variáveis, né? Então, AB é o intervalo de integração, os parâmetros na variável x, e CD é o intervalo ou os parâmetros de integração na variável y. Tá? Aqui nós temos a representação, né, do cálculo dessa integral. Para uma variável, lembre-se, né, que nós tomávamos então abaixo da curva diversas secções, né, diversas divisões. Tá? E para uma superfície de duas variáveis, a gente vai estar formando dentro desse retângulo diversos quadradinhos, né? Ou seja, diversas regiões bem pequenas, tá? Cada uma gerando um dado volume, tá? E ao somar todos esses volumes, nós teríamos então o valor dessa integral, o valor do volume da nossa o volume desse sólido formado entre esta superfície e essa
e esse retângulo formado pelas variações em x e variação em y. Tá? Temos aqui uma outra representação, por exemplo, a ideia de uma aproximação do volume formado abaixo da superfície z igual a 24 menos 3x² menos y², considerando aqui um número de divisões igual a 4 para o eixo x, então o eixo x foi dividido em 4 partes, e o eixo y dividido em 6 partes, tomando então um total, né, de 24 trapézios não, né? Na verdade sim, né? 24 paralelepípedos abaixo da superfície, tá? A mesma região sendo dividida então em 8 partes em x, em 12 partes em y. Note que você vai ter uma aproximação maior. E se eu trabalhar então com 20 e 30 divisões, 20 para x e 30 para y, eu gero cada vez espaços menores, né? Então eu tenho uma aproximação melhor. Então quando eu tendo isso para o infinito, né, eu aumento essa quantidade de aproximações, eu gero um valor mais próximo, né, do volume definido por este sólido. Tá? Vamos ver alguns teoremas, né? Vamos observar aqui alguns teoremas bem importantes, tá? Então, funções contínuas são integráveis, são os mesmos teoremas que nós tínhamos para uma variável, tá? Ou seja, se uma função de duas variáveis for contínua dentro desse retângulo, tá? Então a f de x ela é integrável neste domínio deste retângulo, tá? E a propriedade da linearidade da integral dupla, né? Então, se nós tivermos duas funções de duas variáveis, f de xy e f de g de xy, tá? Elas são integráveis dentro de uma região retangular, nós temos que a integral da soma é igual à soma das duas integrais, tá? E a questão da constante c. Né? Se a nossa função está multiplicada por uma constante, né? A integral da constante vezes a nossa função é igual a constante vezes a integral dupla da nossa função. Tá? Então vamos falar aqui das integrais iteradas. Tá? Nossa principal ferramenta, então, para estar calculando, né, as integrais duplas é o teorema fundamental do cálculo, né, o nosso TFC, como no caso de uma variável. Tá? Ou seja, a integral dupla é calculada utilizando o princípio das primitivas. Tá? E ela é dada, de certa forma, né, da seguinte maneira. Tá? Integral de A até B da integral de C até D da f de x em dy em dx. Tá? O que isso indica para nós? Que nós temos duas integrais, tá? Uma sendo posterior à outra, né? Então, nós calculamos primeiramente a integral mais interna em uma variável e com o resultado dela nós calculamos a segunda integral. Tá? Então, não é que nós vamos fazer as duas ao mesmo tempo, né? A gente vai fazer a mais interna e posteriormente a externa. Tá? Então, a interna, no caso aqui representado em y, e a segunda em x. É importante trazer para vocês que aqui eu utilizei a representação dos parênteses para mostrar que essa integral é primeiro, mas nem sempre é necessário fazer isso. Fica subentendido, ou seja, o parênteses ele não é necessário. Tá? Então a gente omite esse parênteses na notação da integral iterada, da nossa integral dupla, ficando apenas integral de A até B, da integral de B a de C a D, da nossa f de xy, dy, dx. Tá? A ordem das variáveis dy e dx nos diz para integrar primeiro em relação a y entre os limitantes c e d e posteriormente em relação a x nos limitantes a e b. Tá? Depois a gente vai ver que é possível a gente fazer alterações. Tá? Para fazer esse cálculo, tá, gente, é bem simples, né? A gente segue apenas dois passos. Quais são esses dois passos? Tá? Primeiro passo, manter x constante, ou seja, considerar a variável x como uma constante e calcular a integral de dentro, né, a integral do meio, em relação a y. Tá?
Ao realizar esse procedimento, a gente vai eliminar a variável y, sobrando uma função de variável x. Tá? Então, ou seja, calculando essa integral mais interna, cd da f de x, y, dy, eu vou gerar uma função de variável x. Tá? Segundo passo, integrar essa função obtida da primeira integração em relação à variável x e os seus parâmetros. Tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo. Tá? Bom, nós temos aqui a integral de 2 a 4 na variável x, da integral de 1 a 9 de y elevado a x dy. Tá? Então a gente vai começar calculando a integral mais interna. Então nós teremos aqui a integral de 1 até 9 de y vezes e elevado a x dy. Importante ressaltar, né, pessoal? E elevado a x, né, eu estou trabalhando com a variável y, então ele é uma constante. Então eu posso colocar esse e elevado a x fora da integral. Então fazer e elevado a x vezes de 1 a 9 de y dy. Perfeito? E desta forma nós teremos e elevado a x que multiplica a integral de y, que é y ao quadrado sobre 2. E isso vai ser calculado de 1 até 9 para a variável y. Então nós teremos aqui e elevado a x vezes 9 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2, que vai resultar para nós em 81 sobre 2 menos 1 sobre 2, que vai gerar 80 sobre 2, gerando então 40 vezes e elevado a x. Então note que o resultado da primeira integração é uma função de variável x. Resolvida a primeira, a gente parte para a segunda. Então a integral de 2 até 4 de quem? De 40 vezes e elevado a x dx. O 40 é constante, podemos colocá-lo em evidência. Então 40 vezes a integral de 2 até 4 de e elevado a x dx, o que vai resultar para a gente em integral de e elevado a x é e elevado a x, calculado de 2 até 4, o que vai resultar em 40 vezes e elevado a quarta menos e elevado a 2. Tá? Temos aqui o resultado da nossa integral. Usando a calculadora, a gente poderia chegar em um resultado aproximado para essa integração, mas não é necessário, a gente pode deixá-lo da forma que está expresso. Tá? Então vamos aqui para mais uma. Calcule a integral de, note bem essa referência, tá, gente? Y igual a 0 até 4 e de x igual a 0 até 3. Então note que está diferente os nossos parâmetros, né? Ela não está em x primeiro, né? A última é em x e a primeira em y. A primeira aqui nesse caso é em x. Isso pode acontecer. Então é importante que a gente indique a ordem, né? Então de 0 até 3 é para x e de 0 até 4 é para y. Então a gente vai começar com a integral mais interna. A integral mais interna vai ser a integral de 0 até 3. Esta expressão ela é 1 sobre a raiz quadrada de 3x mais 4y dx. Antes de fazer essa integral, eu vou ajeitar a função, tá? De 0 até 3. De que forma que eu vou ajeitar essa função? Eu vou fazer aqui no cantinho, né? 1 sobre a raiz de 3x mais 4y, ela é igual a 1 sobre 3x mais 4y elevado a meio. Tá?
que vai nos levar com a inversão, a 3x mais 4y elevado a menos meio. Tá? A gente vai chegar nessa expressão que é mais simples de fazer a integração. Tá? Então teremos aqui 3x mais 4y elevado a menos meio dx. Tá? E a gente vai precisar fazer essa integral. Essa integral é uma integral por substituição. Tá? Por ser uma integral por substituição, pela questão de ser uma função composta. Certo? E esta integral, ela vai nos retornar, tá? Fazendo a substituição. Então, vou colocar aqui o nosso u. Ele é 3x mais 4y. Tá? Então, a derivada de u em relação à variável x é igual a 3, o que nos leva a dx ser igual a du sobre 3. Tá? Então, teremos aqui a integral de u elevado a menos meio vezes o dx. Né? No caso, o dx vai ser du sobre 3. Teremos aqui o nosso parâmetro, então, igual a 1/3 da integral de u elevado a menos meio du. Tá? A integral de u elevado a menos meio vai somar 1 no expoente, vai ficar u elevado a meio, tá? Vezes, né, ou melhor, dividido por meio, que vai ficar então multiplicado por 2. Então a nossa integral, voltando para quem era u, ela vai ser 2 vezes, meio é a raiz quadrada, então a raiz quadrada de u, que é 3x mais 4y. Tá? A gente vai chegar nesta integral e isso vai ser calculado de 0 até 3. Tá? Então, de 0 e 3, nós vamos ter 2 vezes a raiz de 9 mais 4y menos 2 vezes a raiz de 4y. Tá? Chegamos nesta expressão. Não temos alguma coisa que possa ser feita. A gente pode simplificar alguma coisinha aqui sim, tá? A gente pode chegar em raiz de 9 mais 4y menos a raiz quadrada de 4 é 2, então eu poderia colocar aqui menos 4 vezes a raiz de y. Tá? Então eu cheguei numa função de variável y. Eu vou acrescentar aqui um slide, só um minutinho. Tá? 4y, perfeito? Perdão. Agora, nós teremos que fazer essa segunda integral de 0 até 4. Né? Então, vamos fazer aqui integral de 0 até 4 da função 2 vezes. Já vou deixar, né, de certa forma, de uma forma mais simples, né, a raiz quadrada. Né, ela é elevado a meio, né, a potência elevado a meio. Então, 9 mais 4y elevado a meio, tá? Menos 4 vezes y elevado a meio em dy. Tá? Aqui eu tenho uma subtração entre duas funções, podemos separar ou calcular separadamente. Tá? A nossa integral ela vai ficar então 2 vezes a integral de 9 mais 4y elevado a meio vai ser 9 mais 4y. Somei 1 a meio, vai ser 3 meios, vezes, né, ou dividido por 3 meios, que na verdade vai ficar dividido por 2/3.
a inversão. Porém, eu tenho esse 4 aqui dentro, e uma estratégia rápida de aplicar a integral por substituição é dividir pela derivada da região interna. Então, dividindo aqui pela derivada, nós teremos 4. Tá? Isso é uma forma mais rápida de fazer. Menos 4 vezes a integral de y elevado a meio vai ser y elevado a 3 sobre 2, tá? Dividido por 3 sobre 2, que é multiplicado então por 2 terços. Tá? E isso vai ser calculado de 0 até 4. É possível que a gente faça algumas simplificações, tais como, né, 2 vezes 2 dá 4, então a gente pode simplificar com esse 4, tá? E 4 vezes 2 são 8. Tá? Então nós teremos aqui a seguinte expressão. Tá? Vou colocar aqui colchetes. O que é esse número elevado a 3 meios? Tá, gente? É a raiz quadrada de 9 mais 4y elevado a 3, tá? Dividido, claro, aqui por 3, menos 8 terços vezes a raiz quadrada de y elevado ao cubo, isso calculado de 0 até 4. Tá? Substituindo nossos parâmetros, né, 4 e 0, nós teremos 4 vezes 4... Ai, perdão, pessoal. 4 vezes 4, 16. Tá? 16 mais 9, 25. Então, teremos aqui raiz quadrada de 25 elevado ao cubo. Tá? 25 elevado ao cubo. Dividido por 3. Menos 8 terços. Vezes a raiz quadrada de 4 ao cubo. Tá? 4 ao cubo é 81. 64, perdão. 4 ao cubo é 64. Menos, vou substituir o valor para 0. Né? Para 0, nós vamos ter 0, 9 ao cubo. 9 ao cubo é 243. Tá? Então, 243, raiz quadrada de 243, dividido por 3, menos 0 ao cubo é 0, então aqui vai zerar. Né? A gente ficou com esta expressão aqui. Tá? Agora, né, o que nós temos? 25 elevado à terceira, tá? Não me importa muito quanto que vai dar, porque na verdade isso é 5 elevado à sexta. Né? E a raiz quadrada de 5 elevado à sexta é 5 elevado à terceira. Tá? E 5 elevado à terceira é 125. Então nós vamos ter aqui 125 sobre 3, tá? Menos raiz quadrada de 64 é 8, vezes 8, 64 sobre 3. Menos a raiz quadrada de 243, né, ela vai ser 32. Opa, 243, deixa eu só... 9, a 9 vai ficar 3, 3 a sexta, 3 a quinta. Na verdade, ela é... Rapidinho, 3 ao cubo, não, é 3 ao quadrado ao cubo. 3 a sexta, raiz quadrada, 3 a terceira, 3 vezes 3 são 9, vezes 3 é 27, dá 243.
81 vezes 9. Na verdade, é que 9 ao cubo não é 243, né, Murilo? Muito bem. É 729. Ali está o pequeno diferença. 729. 729. Tá? E a raiz quadrada de 729, ela vai ser, então, 27. Tá? Então, menos 27 terços. Então, o que nós temos daqui? 125 terços menos 91 terços, né? 64 mais 27, 91. Né? 125 menos 91, nós vamos ter aqui, então, 34. É isso mesmo? 101, 111, 121, isso. 34 terços. Tá? Então, o valor dessa integral é 34 terços. Podemos deixar no formato fracionário, não tem problema algum. Tá? Pessoal, realmente, essa integral ela é mais complexa do que esta integral. Isso é garantido pela questão da função. Né? Lembre-se que cada função ela tem o seu grau de complexidade. Né? Trouxe uma mais complexa exatamente porque é necessário que a gente observe o comportamento nesses casos. Tá? Uma outra relação importante, tá, pessoal, que eu gostaria de trazer para vocês é a questão da inversão da ordem de integração. Então, note que a gente fez, nesse exemplo anterior, a gente partiu fazendo da integral em x, tá? E depois fizemos a integral em y. Agora, o que acontece se eu invertesse? Né? Eu fiz em x, o resultado dessa integral, começando em x e terminando em y, foi 34 terços. Tá? O que aconteceria, tá, se eu invertesse? Eu fizesse de 0 a 4, começando em y, tá? E posteriormente eu fizesse a x na segunda. Eu obteria exatamente o mesmo resultado. Tá? 34 terços. O que isso quer dizer? Que inverter a ordem não vai alterar o resultado da integral. Tá? E isso é provado para a gente pelo teorema de Fubini. Tá? A integral dupla, então, de uma função f de xy, de duas variáveis, contínua, né? Dentro de uma região retangular ABCD, né? É igual à integral inteirada em qualquer ordem. Ou seja, a integral dupla na região retangular da fx dy é igual à integral de a até b de c até d em y dy dx, que é igual à integral de c até d de x até b da função em x e dy. Tá? Então eu posso inverter a ordem. O que a gente precisa ter cuidado, né? Que ao inverter a ordem, caso você queira, você não é obrigado a fazer essa inversão, tá? Caso você opte por fazer, porque provavelmente a integral em y é mais fácil que a integral em x para iniciar, tá? Lembrar, né, ou não esquecer de trocar os limites de integração. Tá? Quando você inverte, os limites internos passam a ser os externos e vice-versa. Tá? Vamos fazer aqui mais alguns exemplos, agora tratando dessas integrais como cálculo de volume. Certo? Bom, encontre o volume V entre o gráfico da f de x igual a 16 menos x ao quadrado menos 3y ao quadrado e o retângulo de 0 a 3, de 0 a 1, conforme a figura, né? Então, a área desse sólido abaixo da superfície que é formada pela nossa f de xy. Tá? O que é o nosso intervalo de 0 a 3? Intervalo de 0 a 3 é a variação em x, os limites em x, de 0 a 1, os limites em y. Tá? Então, ele quer o volume. Então, esse volume vai ser dado pela integral
dupla na região R da nossa f de x e y, tá? Em relação à área formada pelo nosso gráfico abaixo. Ou seja, vai ser definida pela integral da f de x e y em dx, dy, em quais intervalos? Então, note que eu coloquei dx, dy. Então, eu estou indicando que a primeira integral é em x, então ela vai de 0 até 3, e em y ela vai de 0 até 1. Tá? Então, se eu colocasse dy dx, seria de 0 a 1, né? Seria de 0 a 3 e primeiro em 0 a 1. Tá? Então, note como a gente coloca essa representação. Então, nesse caso, nós teríamos a integral da integral. Vamos simplificar um pouquinho, né? A primeira integral, ela é a integral de 0 até 3 da função. Quem é a nossa função de superfície? É 16 menos x ao quadrado menos 3y ao quadrado em dx, nossa primeira integral. Tá? Nós teremos, então, integral de 16 é 16x, integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, integral de menos 3y ao quadrado na variável x, tá? É menos 3y ao quadrado vezes x. Isso vai ser calculado de 0 até 3. Tá? Para 0, note que vai zerar todos, ou seja, para o extremo inferior. Tá? E para 3, nós teremos desta integral 3 vezes 16, que vão ser 48, menos 3 ao cubo sobre 3, 3 ao cubo 27 sobre 3 são 9, menos 3 vezes 3, que é menos 9y ao quadrado. Tá? Então, sobrou para nós aqui 48 menos 9, nós vamos ter 39 menos y ao quadrado. Então, chegamos numa função de variável y. Partimos para a segunda integral. Essa segunda integral, então, vai retornar o valor do volume. Tá? Integral de 0 até 1 de 39 menos 9y ao quadrado dy. Tá? A integral de 39 vai ser 39y. A integral de menos 9y ao quadrado vai ser menos 9y ao cubo sobre 3, que vai retornar, então, menos 3y ao cubo. Isso vai ser calculado de 0 até 1. Para 0, ela vai zerar nessa situação, e para 1 nós teremos, então, 39 menos 3 menos 0. Então, o volume desse sólido, ele vai ser dado por 39 menos 3, que é 36. 36 o quê? Unidades de volume ou unidades cúbicas. Certo? Pessoal, temos mais um exemplo, né? Esse exemplo também é um exemplo um pouquinho mais complexo, mas eu vou deixar esse para a gente começar o nosso momento síncrono falando dele, né? Para também não ficar muito extenso. E no nosso momento síncrono a gente vai estar fazendo o quê? Praticando, tá? A gente vai trazer vários exemplos, né? E a gente vai resolver junto ali, comentando como fazemos essas integrais duplas, tá? Aguardo vocês. Grande abraço. Fui.